Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abre comigo, por gentileza, aí no livro de Gênesis, capítulo de número 27. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 27. A gente iremos ler a partir do versinho de número 18. Gênesis 27 e 18. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apape, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como a mão de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Amém. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade. Meus irmãos, nessa noite, antes de eu falar sobre a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Hamilton, né, que me fez esse convite, acho que tem mais ou menos um mês, né, e quero louvar a Deus, dizer aos irmãos que eu sou o pastor Márcio, está ali minha esposa, a irmã Luciana, aquela bebê que os irmãos vê com a gente ali é nossa netinha. A mãe dela mora em São Paulo, né? E a gente ficou com ela e está aí, né, meus irmãos? E eu estou muito feliz, muito grato a Deus por poder ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Tem 2 anos que eu estou aqui no Goiás, vivi a vida toda em São Paulo. Lá em São Paulo eu dirigia setores e fazia obra de Deus de forma muito maravilhosa. Por algum motivo o Senhor me trouxe aqui para o Goiás. Ele vai me revelar aí no tempo certo o motivo, né? Mas nós estamos aqui e enquanto estivermos aqui, nós vamos dar glória a Deus misturado com aleluia. E eu quero, antes de começar, falar uma coisa que me chamou a atenção. Um desses dias aí, quero dizer para os irmãos que aqui nessa congregação, meus irmãos, tem culto terça, quinta e sexta, né? À noite. E domingo, não, é terça, quinta e domingo à noite. Mas culto bom aqui mesmo é de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã. É culto bom, meus irmãos. Segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã. Não é? E depois das 8 às 9, não é isso? E depois das 8 às 9. E em um desses dias, meus irmãos, eu saí daqui, estava vindo embora. Aí um rapaz me interceptou no caminho aí, isso de manhã, era 6h30. Ele me parou no meio do caminho aí e falou: Está vindo da onde? Eu disse: Rapaz, estava na reunião de oração ali na igreja, tal, com os irmãos. Ele falou assim para mim: Rapaz, eu queria saber qual o segredo que aquela igreja é tão cheia. Eu falei: Eu sei. Eu sei. Ele falou: Sabe, sei. Eu falei: O que é? Eu falei: Rapaz, o homem lá, ele tem uma mania de ficar de cochichinho com Deus. Pensa no homem que cochicha mais Deus. Eu não sei que tanto ele cochicha, mas quando ele se prostra, menos de 1 hora ele não fica. Falei: o segredo lá é esse.
Aí ele ficou meio desconcertado assim, sabe, ficou meio... né? E por aí segue o papo, né, meus irmãos? Irmãos, vamos para a palavra do Senhor aqui. Nessa noite, eu quero tratar com os irmãos aqui de um diálogo decorrido entre um pai e o seu filho. Os irmãos conhecem a palavra de Deus e bem sabem que, aleluia, o Isaac, ele teve os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. E os irmãos sabem que ele deveria abençoar o seu filho mais velho, ou o primogênito, antes de os seus olhos fecharem, antes de ele morrer. Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele nos concede alguma dádiva, algum dom, alguma benção, nós temos que zerar daquilo muito bem, de forma alguma, em tempo algum, em qualquer situação, jamais devemos negociar aquilo que o Senhor nos concedeu por herança, ainda que nos custe a nossa vida. Está lembrado do Nabote? Ele disse, ó, Deus me livre, negociar a herança de meus pais. E em um desses dias aí, meus irmãos, o Esaú, perito em caça, saiu para a sua caça e demorou-se na caça. Quando ele voltou, ele estava tomado pela fome, doido para comer, para se alimentar. E o seu irmão Jacó, por sua vez, tinha feito, aleluia, um caldo de lentilha maravilhoso. O Esaú então lhe pede um pouco do seu caldo de lentilha, e ele fala, olha, sobre uma condição, você me passa para mim o direito de primogenitura, e eu lhe dou a lentilha. E ele disse, olha, para que me serve ser primogênito, se eu já estou para morrer? E assim, ele desfaz do seu direito de primogenitura, que para ele não tinha nenhum valor, mas isso lhe custará um choro amargo, porque a Bíblia vai dizer que ele buscou com lágrimas e não conseguiu de novo. Está lembrado do Sansão? Alguém falou do Sansão esses dias por aqui. O Sansão, ele foi indo, escapou uma vez das astúcias da Dalila, escapou a segunda vez. Na terceira vez, quando ele acordou do seu cochilo, ele disse para ele assim mesmo, eu vou escapar igual das outras vezes. A Bíblia diz assim que ele não sabia que Deus não era mais com ele. Chegou o dia do Isaac abençoar o seu primogênito, porque ele sentia que os seus dias estavam chegando. Ele chama o Esaú e diz, meu filho, eu sinto que os meus dias estão se cumprindo. Eu sinto que não demora, eu vou para junto dos meus pais, mas eu preciso que você me prepare um guisado saboroso para que eu me alimente, a minha alma se alegre e eu te abençoe. O Esaú então, ele decidiu muito bem, eu vou buscar a casa, quando voltar eu preparo o guisado, o Senhor come do meu preparo e a tua alma me abençoe. A mãe, aleluia, de Esaú e Jacó, ouvindo a conversa, ela chama o teu filho Jacó e conta a história e diz para ele, olha, deixa comigo que nós vamos elaborar um plano aqui e o negócio vai ficar bom para o teu lado. Adiantando o percurso aqui por conta do relógio, narra-se então a partir do verso que lemos, ele pega o preparo que a sua mãe lhe tinha preparado, leva até o seu pai e começa a ocorrer um diálogo entre pai e filho, e começa da seguinte maneira, ele chega com, aleluia, o preparo, prato especial, e começa da seguinte maneira, e veio ele a seu pai e disse, meu pai, que por sua vez respondeu, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E quem que disse aqui, irmãos? E Jacó disse a seu pai, eu sou. E disse Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora,
come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque, seu pai: filho, como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E continua a conversa. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe. Por que o Isaque ele pede para apalpar, aleluia, as mãos do suposto Esaú ali? Porque ele sabia que pelo tato ele ia descobrir a diferença. Porque a Bíblia diz que Esaú era varão peludo e Jacó era varão liso. Então o aleluia Isaque ele cria uma tática, porque ele está aleluia cismado de que alguma coisa não estava certa naquele lugar ali, e porque a sua vista tinha escurecido, ele já era avançado de idade, talvez a catarata, talvez o glaucoma tinha tomado a visão do Isaque já, certo é que ele não enxergava mais, mas ele tinha um senso crítico e sabia que alguma coisa não está, aleluia, 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 aleluia. Nessa noite eu vou pregando a palavra de Deus aqui, e o Espírito Santo ele me faz sentir aqui que existe, aleluia, situação que precisa mudar na tua vida, aleluia, para que você seja participante das delícias e das primícias de Deus. E ele diz: chega-te aqui, meu filho, deixa eu te apalpar, porque eu acho que tem alguma coisa aqui que não está batendo com a realidade do que está acontecendo. E segue o diálogo aqui, vamos lá. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou. Ele chega perto do pai, me dá licença aqui, pastor Hamilton, e o pai apalpa, e vai apalpando, e vai apalpando, e vai apalpando, e o pai está, como a gente diz, está com a pulga atrás da orelha, ele está assim, não, tem alguma coisa. Então se chegou Jacó, seu pai Isaque, o apalpou e disse: a voz, é a voz de quem? A voz é a voz de Jacó. Porém, as mãos são as mãos. Por que estava parecido com as mãos de Esaú, irmãos? Porque a sua mãe pega o couro da pele dos cabritos que ela tinha matado lá e fez um avental, um sobretudo para o Jacó e colocou nele. E segue a conversa: e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como a mão de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Mas olha o que diz o verso de número 24. E disse, isso aqui é Isaque dizendo, e disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? Você percebe aqui que ele está relutando para derramar a benção aqui? Ele diz no verso de número 24, e disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E o Jacó responde e disse, e ele lhe disse: sou eu. Dito isso, o pai dele levanta as suas mãos e derrama todas as bênçãos na vida do Jacó, que se passava no momento por quem? Por Esaú. E diz: olha, você será bendito, coloca os seus irmãos, você sobre os seus irmãos, você terá abundância de mosto, de trigo e tal, e derrama tudo quanto é bênção nele. Pronto, o Jacó está abençoado sobre a pele de Esaú. E agora, quando ele acaba de receber a bênção, que ele vai saindo do quarto de seu pai, lá vem Esaú às pressas, tropicando, e com a pressa danada de receber a bênção. E quando ele fala: meu pai, pode comer, que está aqui o negócio, e está
bom? A Bíblia diz que Isaac, ele estremece, ele fica em choque quando ele percebe que a intuição de pai dele realmente não estava errada. Porém agora, quando ele sai, o Esaú sai aborrecido na presença de Isaac, ele sai entristecido, ele sai enfurecido, e ele diz: meu irmão Jacó já por 2 vezes me enganou, ele levou a minha primogenitura por um prato de lentilha, agora a benção que era minha ele roubou. Não tem problema, não faz mal, é meu pai fechar o olho e eu lhe mato. O Jacó acaba de receber a benção que era de Esaú, mas parece-me que não resolveu muita coisa, porque imediatamente ele tem que empreender fuga, ele tem que sair fugitivo, e ele sai fugitivo, passa pelo processo da escada de Jacó, que os irmãos conhecem, vai para as terras do seu tio Labão, e ali começa uma situação difícil na vida de Jacó. Aleluia, ele se apaixona por Raquel, e por conta dessa paixão que ele obteve, desse amor que ele obteve por Raquel, ele trabalha duro por 7 anos para Labão, seu tio, e aleluia, posteriormente sogro. Quando chega o dia de ele receber a vitória, ele toma uns vinhos a mais naquela festa de casamento, e ele vai deitar talvez meio esquentado por causa dos vinhos da festa, e quando ele acorda de manhã, que ele olha para o seu lado, ele percebe que tem alguma coisa errada. Essa aqui não é Raquel, essa aqui é Leia. E ele vai até Labão e disse: porque o senhor me enganou, e ele tem que pagar mais 7 anos de trabalho por Raquel. Trabalha mais 7 anos por Raquel, ele recebe Raquel, já foi enganado uma vez, agora depois de casado com Leia e Raquel, os irmãos observam o texto sagrado, Leia e Raquel, parece-me que não se dava muito bem, tinha umas desavenças, porque Leia dava filhos para Jacó, Raquel era estéril, e aí vai aquele processo todo. Ele recebe a concubina de Raquel, e Leia depois da concubina, está um negócio na família de Jacó, e ele continua trabalhando para Labão, e vai trabalhando para Labão, e toda vez que as coisas melhoravam para Labão, é como que se ele colocasse um imposto novo nos vencimentos de Jacó, e por 10 vezes Labão, ele muda o salário de Jacó, e Jacó olha para ele e fala: meu Deus, eu fui abençoado pelo meu pai, mas não sei o que acontece, eu trabalhei 7 anos por uma mulher, quando bateu a data, eu recebi outro, eu trabalhei mais 7 anos pela que eu amava, agora tenho as 2 mulheres, é uma contenda aqui em casa, porque uma tem filho, a outra não tem, e agora as mulheres todas têm filho aqui, mas esse meu patrão e também sogro, ele vive mudando o meu salário, eu não sei o que acontece, e aleluia, e Jacó, mesmo assim ele vai enriquecendo, ele vai conquistando, ele vai adquirindo, mas de acordo com o que ele vai conquistando, no meio dessa vida conturbada, complicada que ele está vivendo, um desses dias ele levanta, olha para os filhos de Labão, e percebe que os filhos do seu sogro, aleluia, estão com semblante diferente com ele, percebe que Labão já não o trata mais do mesmo jeito, e ele sabe que as coisas não estão boas para ele por ali. Escute bem, e nisso passou-se 7 anos do primeiro trabalho pela primeira esposa, mais 7 do segundo pela segunda esposa, e vai passando o ano, completa-se 20 anos que Jacó está na terra do seu sogro Etio. Depois de 20 anos que ele está na terra do teu sogro Etio, no capítulo de número 31 de Gênesis, o Senhor Deus Todo-Poderoso chega para Jacó e diz assim: Jacó, o teu prazo aqui na terra de Labão deu. Eu quero que você volte para a terra dos teus pais.
Jacó era um homem poderoso. Agora Jacó era um homem rico, mais rico que o Labão. Mas existe um grande problema nesse negócio de Deus dizer para ele: eu quero que você volta para a terra dos teus pais. Qual era o problema, meus irmãos? Vem comigo aqui. Aqui, Jacó está na terra de quem? Do Labão. Aqui é a terra de quem? Isaac, pai de Jacó. Mas e aqui, de quem é as terras? Aqui é as terras de Esaú. Aqui. Então, para ele sair da terra de Labão e chegar até a terra de, aleluia, Isaac, ele tem que passar pela terra de Labão. Eu ouvi um ditado, alguém dizendo aí, que Deus é tão bom que deixa nós semear o que nós quiser, mas é tão justo que nós vamos escolher o quê? Aquilo que semearmos. E quando Deus diz para ele assim: eu quero que você volte para a terra de teus pais, ele vai lá, aleluia, e lembra que o, aleluia, Esaú disse: papai morrer, eu te mato. Papai fechar o olho, eu passo cerol em você. Mas ele tinha que ir, porque Deus estava mandando ele: escute aqui, ó. Então ele pega o seu bando, as suas possessões, prepara um presente bom para o Esaú e diz: olha, eu vou criar uma estratégia, eu vou dividir em 3 bandos aqui, e eu vou mandar um bando na frente, eu vou mandar um bando no meio, e eu vou no bando que está atrás, porque ele se irá com o primeiro, até ele chegar em mim, ele tem que passar pelo segundo. Ele passando pelo segundo, eu vou ver o movimento, eu tenho talvez possibilidade de empreender fuga antes que ele ponha a mão em mim, talvez. Essa era a estratégia do Jacó, mas ele obedece à voz de Deus, divide em 3 bandos, e lá vem, aleluia, Jacó com a cabeça fervendo. Ele queria encontrar qualquer pessoa na frente dele, menos o Esaú, e ele vem, e ele distribui o povo, como eu disse, e vem marchando rumo à casa, aleluia, do seu pai, porque Deus tinha mandado, e ele vem andando, aleluia. Num determinado ponto ele chega até, aleluia, um lugar chamado Val de Jaboque, e ele sabe que quando ele ultrapassar o Val de Jaboque, do lado de lá já é as propriedades, já é as terras do teu irmão Esaú, e para ele seria a hora da verdade, para ele seria a hora do batido do martelo, e ele não tem uma outra opção. Aquele é o dia que ele precisa de um encontro com Deus para perdão de pecado, para alguma coisa, porque ele sabe que ele estava correndo um sério risco de cair pela espada do teu irmão, porque tinha uma promessa feita para ele. Capítulo de número 32, versinho de número 22, diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque, e tomou e fez-los passar o ribeiro, e fez passar a tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só. Ele ficou só do lado de cá do val. E segue-se o texto, deixa eu me achar aqui. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Aquela era a grande noite de Jacó, irmãos. E ele agarra com o anjo, e ele luta com o anjo, porque ele está em uma situação desesperadora.
Ele está com a sua vida e a tua sorte na palma da mão, e alguma coisa precisava acontecer na vida de Jacó. Segue-se a leitura. Aleluia, deixa eu me achar aqui. E vendo que não prevalecia, contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui que eu quero chegar e concluir essa palavra. Ele está lutando com o anjo. Eu não sei de que forma que foi essa luta, mas eu sei que ele está lutando com o anjo na ocasião aqui. E o dia está já amanhecendo e o anjo não prevalecia contra Jacó, porque Jacó está desesperado. Jacó está aflito. E ele não prevalecia. O anjo dizia: deixa eu ir, rapaz, a alva já está vindo aí, já está amanhecendo, eu preciso sair daqui. E ele disse: olha, se você não me abençoar, você não sai. Eu preciso de uma bênção. Tem até um coro que diz aí, né? Preciso de uma bênção, não existir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. E o Jacó está, aleluia, da candorebacai. Ele está desse jeito, aleluia, arecandorebacai e candore, aleluia, meu Deus do céu, aleluia. Escute aqui, vou repetir o verso 26. E o anjo disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Agora o anjo olha para ele e fala assim para ele, e disse-lhe, o anjo dizendo, e disse-lhe: qual é o teu nome? Quando o anjo diz para ele assim: rapaz, qual é o teu nome? O Jacó, aleluia, ele está parado diante do anjo. Quando o anjo olha para ele e fala assim: diz para mim qual é o teu nome. Quando, meu Deus do céu, quando o anjo diz para ele assim, diz para mim: rapaz, qual é o teu nome? Jacó, ele toma um choque assim, sabe? Ele toma um impacto assim, sabe? Ele perde a ação, ele perde a reação, ele perde o chão. Sabe por que isso acontece com Jacó? Porque o anjo, quando fala para ele: fala para mim, qual é o teu nome? Diz para mim. Jacó, ele é transportado e ele volta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o anjo põe ele de frente do pai dele.
ancando e quiriai. O anjo leva o Jacó na frente do pai dele. Ai, candori quiriquiai. E ele entende que aquela voz do pai dele era Deus dizendo para ele: diz para mim o teu nome. Diz para mim o teu nome. Diz para mim o teu nome. Como é que você tem entrado na presença de Deus, hein? Você tem dito para Deus que tu é quem, hein? Você tem tentado se passar perante Deus como quem? Naquele dia o Jacó, ele entendeu: a bênção do engano não vale muita coisa, a bênção de querer burlar a situação não vale muita coisa. Naquele dia o Jacó entendeu: eu tenho que ser sincero diante de Deus, eu tenho que ser o quebrado, eu tenho que ser, aleluia, o falido, eu tenho que ser o abençoado, mas diante de Deus eu tenho que ser eu. Quando o anjo diz: me diz teu nome, rapaz, ele volta 20 anos atrás e ouve o pai dele dizendo: ei, qual é o teu nome mesmo? Diz para mim o teu nome, diga. Agora ele entendeu, ele disse: não, dê o que der, o anjo pode me matar aqui, mas a partir de agora eu sou Jacó. O anjo pode me sentenciar aqui, mas a partir de agora eu sou Jacó. Ei, como é que você está entrando na presença dele? Quem você está sendo na presença dele? Seja diante de Deus quem você é, porque diante da presença de Deus não adianta máscara, não adianta disfarce, não adianta engano, porque o olho dele filtra tudo e Deus quer te abençoar do jeito que você é. Deus abençoe.